A história de Moisés é uma das narrativas mais ricas e impactantes da Bíblia. Desde o seu nascimento, em meio à opressão, até a sua morte antes de entrar na Terra Prometida, Moisés desempenha um papel central na formação do povo de Israel e na revelação das leis divinas. Hoje, vamos explorar em detalhes a trajetória desse grande líder, conforme relatado nas Escrituras. Os israelitas descendentes de Jacó viviam no Egito como escravos por mais de 400 anos. Temendo o crescimento do povo hebreu, o faraó decretou que todos os recém-nascidos do sexo masculino deveriam ser jogados no rio Nilo. Durante este período de opressão nasceu Moisés, um menino hebreu da tribo de Levi. Sua mãe, Joquebede, conseguiu escondê-lo por 3 meses, mas temendo por sua vida, tomou uma decisão corajosa. Para salvar seu filho, Joquebede colocou Moisés em um cesto de junco impermeabilizado com betume e piche e o deixou à deriva no rio Nilo, confiando no cuidado divino. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que se compadeceu do bebê e decidiu adotá-lo, criando Moisés como seu próprio filho no palácio do rei. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, vivendo como príncipe e desfrutando dos privilégios da corte, mas jamais esqueceu suas origens hebraicas. Um dia Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu e, movido pela indignação, matou o egípcio, enterrando-o na areia. Mas quando percebeu que seu ato havia se tornado conhecido, ele fugiu para o deserto de Midian. Em Midian, Moisés encontrou refúgio na casa de Jetro, sacerdote de Midian, casando-se com sua filha Zípora e tornando-se pastor de ovelhas. Ele viveu ali por 40 anos, até que um dia algo extraordinário aconteceu. Enquanto pastoreava o rebanho no Monte Horebe, Moisés viu uma sarça em chamas que não se consumia. Ao se aproximar, Deus falou com ele do meio da sarça, revelando seu nome e lhe dando uma missão: libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés, temendo não ser capaz de cumprir essa missão, hesitou e questionou a Deus várias vezes, mas o Senhor o encorajou, prometendo estar com ele e lhe concedendo sinais milagrosos para convencer o povo e o faraó. Com a garantia de Deus e o apoio de seu irmão Arão, Moisés retornou ao Egito para confrontar o faraó e iniciar a libertação do povo de Israel. Moisés e Arão se apresentaram ao faraó, exigindo em nome de Deus que ele deixasse o povo de Israel partir para adorar no deserto. O faraó, entretanto, recusou-se a obedecer e aumentou a carga de trabalho dos hebreus. Deus, então, enviou uma série de 10 pragas sobre o Egito, cada uma mais severa que a anterior. O Nilo se transformou em sangue, houve pragas de rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e, finalmente, a morte dos primogênitos. Antes da última praga, Deus instruiu os israelitas a celebrar a primeira Páscoa, marcando as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro para que o anjo da morte passasse por cima delas. Após a morte dos primogênitos egípcios, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. Moisés liderou a saída do Egito, que ficou conhecida como o Êxodo. Quando o faraó mudou de ideia e perseguiu os israelitas com seu exército, Deus realizou um grande milagre. Moisés estendeu seu cajado e o Mar Vermelho se abriu, permitindo que os israelitas atravessassem em segurança. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram e os afogaram. Após a travessia, Moisés e o povo de Israel cantaram um cântico de louvor ao Senhor, celebrando sua libertação e o poder de Deus sobre os inimigos. A jornada pelo deserto, entretanto, estava apenas começando. O povo enfrentou muitas provações, incluindo a falta de água e alimento, mas Deus providenciou maná do céu e água da rocha. Moisés também liderou os israelitas em batalhas contra inimigos como os amalequitas. Ao 3º mês após a saída do Egito, os israelitas chegaram ao Monte Sinai.
onde Deus se revelou a Moisés de maneira poderosa, dando início à aliança que transformaria o povo de Israel. No cume do Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, leis fundamentais que deveriam guiar a vida e a moral do povo de Israel. Estas tábuas de pedra representavam a aliança entre Deus e seu povo. No entanto, enquanto Moisés estava no monte, o povo impaciente pediu a Arão que fizesse um bezerro de ouro para adorarem. Este ato de idolatria provocou a ira de Deus e a decepção de Moisés, que quebrou as tábuas da lei em sua fúria. Moisés intercedeu junto a Deus em favor do povo e a aliança foi renovada. Deus instruiu Moisés a esculpir novas tábuas e reafirmou seu compromisso com Israel, apesar da rebelião. Durante sua permanência no Sinai, Moisés recebeu instruções detalhadas sobre como construir o tabernáculo, uma tenda sagrada onde Deus habitaria entre seu povo, e sobre os rituais que deveriam ser seguidos. Com a liderança de Moisés, os israelitas doaram generosamente seus bens para a construção do tabernáculo e seus utensílios. Este seria o centro de adoração e o lugar onde Deus se manifestaria ao povo. Além dos 10 mandamentos, Moisés recebeu uma série de leis que abrangiam todos os aspectos da vida israelita, desde normas de pureza ritual até leis civis e morais. Estas leis estavam destinadas a moldar Israel como uma nação santa e separada. Durante a longa jornada no deserto, houve várias rebeliões contra a liderança de Moisés, a mais significativa sendo a de Corá, Datã e Abirão. Eles desafiavam a autoridade de Moisés e Arão, mas foram punidos severamente, com a terra abrindo-se e engolindo-os. O povo muitas vezes murmurava contra Moisés e Deus, reclamando da falta de variedade alimentar e desejando retornar ao Egito. Como resposta, Deus enviou codornizes, mas também puniu os rebeldes com pragas. Quando os israelitas chegaram à fronteira da terra prometida, Moisés enviou 12 espias para explorar a terra. 10 deles retornaram com um relatório desanimador, levando o povo a recusar-se a entrar na terra por medo. Como consequência, Deus determinou que aquela geração vagaria pelo deserto por 40 anos, até que todos os adultos, exceto Josué e Calebe, morressem. Depois de 40 anos no deserto, Moisés conduziu o povo até as planícies de Moabe, às margens do rio Jordão, frente à terra prometida. Sabendo que não entraria na terra, Moisés deu uma série de discursos finais, relembrando as leis e exortando o povo à fidelidade a Deus. Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida do alto do Monte Nebo, mas não permitiu que ele entrasse nela devido à sua desobediência em Meribá. Ali, no Monte Nebo, Moisés morreu aos 120 anos, cheio de vigor, e foi sepultado por Deus em um lugar desconhecido. Antes de morrer, Moisés abençoou o povo e nomeou Josué como seu sucessor, o homem que lideraria Israel na conquista da terra prometida. Assim, Moisés, o grande profeta e líder de Israel, encerrou sua jornada, deixando um legado eterno. A história de Moisés é uma poderosa narrativa de fé, obediência e liderança. Sua vida foi marcada por desafios e triunfos, mas acima de tudo, por uma dedicação inabalável ao chamado de Deus. Moisés não apenas libertou Israel da escravidão, mas também estabeleceu as bases para a identidade e a fé do povo de Deus. Sua história continua a inspirar gerações como um exemplo de como uma vida pode ser usada para realizar grandes coisas sob a orientação divina. Se você gostou dessa profunda viagem pela história de Moisés, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias bíblicas e reflexões espirituais. Até a próxima!